Depois de aprender, de relembrar alguns conceitos iniciais, a gente já pode começar a falar sobre a carcinogênese. E pela etimologia, gênese significa formação, carcino, câncer. Então a gente pode dizer que a carcinogênese ela é a formação do câncer, quer dizer, a série de eventos que levam à formação de um câncer. Então, essa série de eventos, elas podem ser causadas por um acúmulo de inúmeras alterações genéticas essas que geram coletivamente um fenótipo transformado, o que nós chamamos de câncer. Então, aqui abaixo a gente tem um desenho esquemático mostrando duas fases importantes do processo da carcinogênese, que são as fases que nós chamamos de transformação e a fase de progressão, inicialmente aqui com uma célula normal que sofre uma determinada mutação e essa célula, observem, inicialmente ela apresenta, ela se divide, ela prolifera em células praticamente do mesmo tipo. Mas a partir do momento que a gente tem o acúmulo de mutações, seja ela condutoras e passageiras, é que essa célula, com essas mutações condutoras adicionais, é a partir do momento que ela se transforma, quer dizer, ela passa a adquirir características do câncer, esse fenômeno que a gente chama de transformação. Logo em seguida, essas mutações acabam por aí, às vezes não. Às vezes nós temos aqui, olha, mutações adicionais. Quer dizer, você tem um surgimento de subclones. E esses subclones, eles têm um maior potencial de quê? Eles têm uma vantagem aí na questão da sobrevivência, no crescimento, na invasão e na capacidade de evadir o sistema imune. Então, por causa dessa vantagem seletiva, é que os subclones adquirem essas mutações, eles podem vir até a dominar esse tumor. Eles seriam o quê? As células mais dominantes seriam as células mais prevalentes no tumor. Então, é a partir daí que a gente tem esse fenômeno da progressão, que é onde os cânceres eles geralmente se tornam mais agressivos e adquirem esse maior potencial maligno. Esse fenômeno, como eu já falei, que é conhecido como a progressão tumoral. E é exatamente o conjunto desses fatores, como eu falei com vocês, a associação tanto da evolução genética, as alterações genéticas que nós já falamos, moldada por uma seleção darwiniana, é isso que faz com que os tumores eles se tornem mais agressivos e menos sensíveis a uma terapia antineoplásica. Como assim? No caso de recidiva de um câncer, ele se torna, como ele está ali mais agressivo, ele consegue abstrair das ações daquele medicamento. Então, aquele tumor mais agressivo, ele acaba se tornando também mais resistente à terapia. Para que a gente possa entender sobre a patogenia do câncer, é necessário a gente fazer algumas ponderações, algumas considerações. Inicialmente, a gente precisa falar sobre as propriedades fenotípicas e biológicas em conjunto com os genes que são envolvidos. Então, para facilitar esse entendimento, a gente lista 8 mudanças essenciais na fisiologia da célula. Então, essas 8 mudanças, elas são consideradas as características do câncer. Elas são comuns às células cancerígenas. Como, por exemplo, aqui a gente tem nesse desenho esquemático listado essas 8 características juntamente com
os que nós chamamos de fatores de capacitação, que são em número de 2. É a inflamação promotora tumoral e a instabilidade genômica. Então, esses dois fatores aqui, eles, como eu já falei, eles não entram nessas 8 características do câncer, mas são fatores que aumentam a aquisição dessas alterações genéticas e epigenéticas e que conferem todas essas características, como por exemplo, a sustentação da sinalização de proliferação, que no caso é a autossuficiência nos sinais de crescimento, o escape da vigilância imunológica do sistema imune, o escape também dos supressores de crescimento, a capacitação de imortalidade replicativa, essa capacidade de imortalidade, o potencial replicativo ilimitado. Nós temos aqui a capacidade tanto de invasão como de metástase, a indução de angiogênese para suprir aqui a presença de novos vasos, suprindo as necessidades desse tumor. A resistência à morte celular, isso aqui é muito importante, é uma invasão à apoptose, e a energia celular desregulada, quer dizer, é uma alteração no metabolismo celular. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre cada um desses fatores, falar sobre a influência deles no desenvolvimento do câncer e também a parte da biologia molecular, os genes que estão envolvidos. A primeira característica que nós vamos falar é sobre a autossuficiência nos sinais de crescimento. Essa autossuficiência ela é fruto de mutações de ganho de função que convertem proto-oncogenes em oncogenes, que são essas versões mutantes ou superexpressas desses proto-oncogenes. Os oncogenes, a partir daí, eles codificam oncoproteínas que promovem tanto o crescimento e a proliferação celular. E essa proliferação celular, ela acontece mesmo na ausência de sinais normais de promoção de crescimento. Mas antes de falar especificamente sobre a autossuficiência nos sinais de crescimento, a gente precisa recordar alguns conceitos da biologia celular sobre as vias de sinalização intracelular, o que acontece na célula quando a gente tem um sinal, uma informação externa, para que essa informação ela chegue até um núcleo e seja ali codificado uma nova característica, uma nova proteína. Então, vamos lembrar que se há um sinal extracelular, que mais especificamente, como a gente está falando em proliferação, a gente está falando em fatores de crescimento, existe aqui uma ligação entre esse fator de crescimento com o seu receptor. E essa ligação vai ativar uma série de sinais intracelulares, que seriam, na verdade, o que a gente chama de vias de sinalização intracelular, é a cascata de sinalização. E aqui a gente vai encontrar diversos segundos mensageiros que vai levar aquela determinada informação trazida a partir da ligação do sinal extracelular, o sinal de proliferação é um fator de crescimento, juntamente com o seu receptor. Bom, essa informação é levada pelas vias de sinalização até o núcleo, onde o DNA é transcrito e a gente tem a codificação aí de uma proteína levando essa informação para a célula, a informação de crescimento celular, de crescimento celular, a informação da proliferação. Então, qualquer alteração em uma dessas vias aqui que eu falei com vocês, seja no ligante,
A informação aqui, alteração no receptor, nas vias de sinalização, alteração aqui em relação aos fatores de transcrição, em relação às proteínas que são codificadas, que é o que nós chamamos de oncoproteínas, levará à formação de um câncer. E exatamente sobre cada etapazinha dessa aqui que nós vamos falar nos próximos slides. Na autossuficiência, os cânceres eles têm autonomia da síntese dos fatores de crescimento. Quer dizer, eles sintetizam seus próprios fatores. Por exemplo, muitos glioblastomas eles secretam fator de crescimento derivado de plaquetas, o PDGF, e expressam esse receptor, o receptor do próprio PDGF. É muito interessante porque geralmente em células normais, o fator de crescimento é secretado por uma célula e esse fator de crescimento ele exerce a sua ação em uma outra célula, quer dizer, existe aí um efeito que a gente chama de efeito parácrino. Para a célula tumoral, não. A célula tumoral ela é capaz de sintetizar o seu próprio fator de crescimento, fazendo com que esse fator de crescimento haja nela própria. Uma outra também questão muito interessante, no caso dos cânceres, que gera essa questão da anatomia, que muitos receptores desses fatores de crescimento, eles acabam funcionando também como oncoproteínas, quando eles são superexpressos ou são mutados. Exemplo desses receptores é o ERB1. O ERB1 ele é um receptor do EGF e ele está superexpresso em 80% dos carcinomas de células escamosas do pulmão. Esses receptores, geralmente, eles fornecem sinais mitogênicos para as células mesmo na ausência de fatores de crescimento. Olha aí o quão autônoma é uma célula tumoral. E de uma forma muito esperta também, para a nossa infelicidade, as células tumorais, elas estimulam também as células estromais, então elas não ficam só satisfeitas em produzir esses fatores de crescimento, elas também estimulam as células estromais a sintetizarem esses fatores de crescimento naquele ambiente tumoral. Outras mutações geram autossuficiência nos sinais de crescimento, como nas mutações em genes que codificam os componentes das vias de sinalização intracelular. Então, nos slides anteriores, nós falamos em mutações nos fatores de crescimento, nos receptores. Agora, nós vamos falar sobre as mutações nessas vias de sinalização intracelular, nessa cascata de sinalização intracelular. Duas oncoproteínas são importantes, são representantes nessa categoria de moléculas de sinalização. Uma delas é a oncoproteína ARAS e a outra a ABL. Então, vamos começar falando aqui dessa oncoproteína da RAS, que é o oncogene mais comum em tumores humanos. Observem que o RAS ele é expresso na face intracelular de uma célula normal, aqui vamos falar de uma célula normal, tá? Ele fica expresso de uma forma inativa, ligada ao GTP, que é a guanosina difosfato, e uma vez que a ligação do fator de crescimento com o seu receptor, essa ligação aqui vai fazer com que o RAS que estava ali naquele formato inativo, ele seja ativado. Como é que isso acontece? Isso acontece porque o GDP ele é fosforilado e ele é convertido em uma molécula de GTP, que é a guanosina trifosfato. Então, nessa forma aqui, o RAS ele se encontra ativo, sendo que essa ativação ela ocorre de forma transitória e ocorre de uma forma rápida. Por quê? Porque logo em seguida, para que uma célula normal ela não prolifere em excesso,
Existe uma enzima que é chamada de GTPase que faz o inverso. Ele quebra a GTP e converte essa GTP novamente em GDP, deixando aqui esse RAS novamente no formato inativo. Tá? Isso é uma forma de quê? De controle para aquela célula, de segurança para aquela célula, para que novamente falando ela não cresça, não prolifere de forma inadequada, de uma forma desordenada, de uma forma descontrolada. Essa GTPase, gente, é regulada por essas moléculas que nós chamamos de GAPs. Os GAPs são proteínas ativadoras de GTPase. Então, o que é que vai acontecer nesse processo? Então, uma vez que o RAS é ativado, ele vai desencadear aqui duas vias de sinalização intracelular. A chamada de via RAF-EC-MAP quinase, que seria essa via aqui, e nós temos a via do fosfatidil-inositol 3-fosfato sinase AKT. Então, essas duas vias, elas podem ativar a transcrição e alterar a expressão de genes que regulam o crescimento, como, por exemplo, o gene que a gente chama de MYC. Então, isso faz com que haja uma progressão dessa célula para o ciclo e a célula prolifera. E no câncer, professora, no caso, o que é que isso aqui é alterado? Então, vocês têm mutações nos genes que codificam os componentes das vias de sinalização intracelular. Então, vocês têm tanto mutações nessas vias de sinalização e também, olha, a gente pode ter alteração nas GAPs, né, nessas proteínas ativadoras das GTPases. Se você tem alteração nas GAPs, a GTPase ela não vai converter o GTP em GDP. Então a RAS ela fica completamente ativa o tempo todo. E se a RAS o tempo todo está ativa, ela está o tempo todo ativando essas moléculas de sinalização intracelular, levando aqui a progressão ao ciclo celular. Outra questão também, se vocês têm essas vias de sinalização intracelular ativas, essa ativação mutacional desses intermediários de sinalização, eles vão mimetizar efeitos promotores de crescimento da RAS ativada. Então, se tiver alguma questão com a RAS, eles mesmos podem atuar aí, levando a essa progressão ao ciclo celular. Um outro gene que codifica os componentes das vias de sinalização intracelular e que, quando mutado, gera autossuficiência nos sinais de crescimento é o gene conhecido como ABL. O gene ABL ele desempenha um papel de tirosinocinase, funcionando como moléculas de transdução de sinal. Mas olha aí uma informação bem importante, o ABL ele não está associado a receptores. Aqui ao lado eu coloquei para vocês o desenho esquemático da mutação, da alteração genética que acontece envolvendo esse gene, o ABL. Então, observem que aqui a gente tem a representação de dois cromossomos normais, o cromossomo 9 e o cromossomo 22, e observem que entre esses cromossomos há uma translocação cruzada. E observem que uma parte do gene ABL no cromossomo 9, ele vai se fundir com o gene BCR nesse cromossomo 22. Então, essa fusão aqui vai gerar o gene híbrido, que é o que nós chamamos de ABL-BCR. Esse gene híbrido acaba desencadeando uma
uma atividade constitutiva de tirosinocinase. E essa tirosinocinase ativa todos os sinais intracelulares de raiz. Então, você vai ter aí todas aquelas vias que nós falamos, desencadeadas, que nós falamos no slide anterior. Então, tornando aí, nesse caso, o ABL um potente estimulador de crescimento celular. Para finalizar com essa parte sobre a autossuficiência nos sinais de crescimento, nós vamos falar em mutações nos fatores de transcrição e também vamos falar de alguns fatores que também promovem o crescimento, como as ciclinas e as sinases dependentes das ciclinas, que são representadas pela sigla CDK. Então, eu elenquei para vocês aqui alguns fatores de transcrição que acabam regulando a expressão de outros genes que promovem aí o crescimento. Dentre esses genes que eu elenquei aqui para vocês, o gene MYC está mais comumente envolvido nos tumores humanos, inclusive esse gene aqui ativado, eles vão também ativar genes que promovem o crescimento, inclusive as sinases dependentes de ciclinas. Vamos lembrar que lá da biologia celular, que a progressão das células através do ciclo celular é orquestrado tanto por essas ciclinas, como também pelas sinases dependentes de ciclinas. Vamos lembrar que as sinases dependentes, como o próprio nome já diz, ela é dependente da ciclina. Então, ela vai ser ativada quando há essa ligação com a ciclina. Então, obviamente, eu posso ter aqui, no caso de um tumor, se eu tenho mutação de ganho de função envolvendo as ciclinas D e a CD4, ou mesmo o inverso. E se eu tenho uma perda de função agora envolvendo os inibidores da CDK, eu tenho um controle negativo sobre o ciclo celular. E aí, o que é que acontece? Na verdade, as CDKs, elas exercem esse controle negativo. Então, se eu tenho perda de função de CDK, o que é que vai acontecer? Eu tenho ali naquele ambiente uma proliferação exacerbada, que é característico da carcinogênese. O outro lado da moeda, e a segunda característica que nós vamos abordar, é a insensibilidade aos sinais inibidores do crescimento, ou ainda a evasão dos supressores de crescimento. Então, enquanto os oncogenes codificam proteínas que promovem o crescimento celular, que foi a nossa conversa, o nosso discurso até esse último slide, os produtos dos genes supressores de tumor, olha, o próprio nome dele já fala, ele é um gene supressor de tumor. Então, ele vai aplicar freios à proliferação celular. Então, nesse caso aqui, onde nós temos genes supressores de tumor, a alteração genética é a deleção, com perda de função. Quer dizer, um gene supressor, ele precisa perder a sua função para que haja o quê? Uma aceleração no crescimento. Quer dizer, o crescimento dessa forma, se a gente inibe um gene supressor, a proliferação, ela se torna descontrolada, ela se torna desordenada. Geralmente, um gene supressor de tumor, ele mantém a célula entre as fases G0 e G1 de crescimento, porque a partir daqui o G1 é como se fosse um portal aí para o processo do ciclo, né? O processo de divisão, onde a fase S, relembrando aqui, é a fase da replicação, a fase da duplicação cromossômica. Nós temos a fase G2, que é uma fase preparatória para a divisão propriamente dita, e nós temos a fase M, que é a fase de mitose ou meiose.
O gene RB, por exemplo, localizado no lóbulo cromossômico 13q14, é um gene supressor de tumor e é ele que gera o desenvolvimento do chamado de retinoblastoma, por isso a sigla RB. Esse gene RB, ele foi o primeiro gene supressor de tumor a ser descoberto e atualmente é o protótipo dessa família de genes associados ao câncer. Observem aqui nesse desenho esquemático que, independente da forma que a mutação aconteça, se uma forma esporádica ou uma forma familiar, duas mutações são necessárias para que expresse aí a doença. Então, você tem aqui ambos os alelos afetados, tanto, como eu já falei, para a forma esporádica como para a forma familiar. Na forma esporádica, a gente tem esse acúmulo de mutações de acordo com o tempo, então você tem uma mutação inicial e quando você tem a segunda mutação é que você tem ali a questão, né, da inibição desse gene, gerando aí a formação do tumor. Tá? No caso familiar, a gente tem a questão muito importante, que é a questão da hereditariedade, a doença sendo transmitida de pai para filho. E, obviamente, que esse filho aqui, ele já vai apresentar um risco mais aumentado. Por quê? Porque ele já tem um alelo ali afetado para essa doença. Então, acontecem outras mutações associadas que gera também a formação desses dois alelos, duas mutações que são necessárias para o desenvolvimento da doença. A gente não vai focar tanto nessa questão do mecanismo do gene RB, mas a gente sabe que o RB exerce efeitos antiproliferativos ao controlar aquelas fases de transição, a fase G1 para a fase S do ciclo celular. Então, ele vai ficar ali exatamente no ponto de controle, evitando com que haja a duplicação cromossômica que acontece ali na fase S. O gene TP53 é outro importante gene supressor de tumor. Ele codifica a proteína AP53 e essa proteína ela age inibindo a proliferação, crescimento desordenado, por exemplo, de uma célula tumoral, a partir de 3 vias, por 3 diferentes mecanismos, o que nós chamamos de quiescência, a senescência e a apoptose. A quiescência é a pausa, é a parada temporária no ciclo celular. Já a senescência é quando a gente tem essa parada acontecendo de forma permanente. Já quando há o desencadeamento de morte celular programada, morte celular que nós chamamos de apoptose, é quando há, no caso, uma lesão que é irreversível, por exemplo, um tipo de reparo, de um dano do DNA que não pode ser mais reparado. Então, como um mecanismo protetor para o organismo, a proteína P53 pode induzir morte, sim, por apoptose. Então, são vários tipos de estresses que disparam as vias de resposta da P53, como, por exemplo, a anóxia, os estímulos à proliferação, como, por exemplo, a MIC, a RAS, que nós falamos nos slides anteriores, e danos ao DNA. Outra informação importante aqui, que é citado lá no livro do Hobbes, é que em células saudáveis não estressadas, a P53 apresenta uma meia-vida curta, cerca de 20 dias, devido à sua associação com outra molécula, com o MDM2. Então, esse MDM2 é uma proteína que visa a destruição da P53, para que não haja também essa inibição do crescimento ad eterno aí para a célula. Então, quando a célula está estressada, por exemplo, há modificações pós-translacionais em P53, que agora, neste caso, ela se dissocia da MD2 e aumentam sua meia-vida e a sua capacidade de
impulsionar a transcrição dos genes-alvo. Esse desenho esquemático refere-se ao papel da P53 na manutenção da integridade do genoma. Então, aqui a gente tem um comparativo de resposta de uma célula normal, com o P53 aí atuando normalmente, e uma célula com mutações com a perda do P53. Observem vocês, se numa célula normal, se a gente tem, por exemplo, estresse oncogênico, hipóxia, que levam dano ao DNA, o P53 ele vai se acumular e se liga ao DNA, ativando aí alguns outros genes que são dependentes da P53. E aí um deles, por exemplo, é a ativação do P21 e do GAD45. O P21, por exemplo, é aquele inibidor que a gente falou no slide anterior, das sinases dependentes de ciclinas, tá? E esse P21 induz a parada do ciclo na fase G1. Tanto o P21 como o GAD45 induzem essa parada transitória, essa parada temporária da célula, que é o fenômeno que a gente chama de quiescência. E essa parada é importante porque, entre aspas, faz com que a célula tenha um momento de respirar, né? Tem um momento de reparar o seu material genético. E uma vez que esse reparo é bem sucedida, a célula volta ao seu estado normal, ela volta a proliferar dentro de um padrão normal, dentro de um padrão de controle. Ou ainda, se a célula não faz um reparo bem sucedido, a célula permanece ali naquele estado fora do ciclo, que é o estado que a gente chama de senescência, que é aquela parada permanente. Os mecanismos de senescência, eles não são tão claros, mas parecem envolver aí algumas alterações em cromatina. E uma outra forma que, se não acontecer essa questão do reparo, você tem a falha no reparo, você tem uma lesão aí que é irreversível, então, como mecanismo protetor, o P53 ativa o gene Bax, que é o gene da apoptose, induz a morte celular programada. E no caso de uma célula com mutações ou perda de P53, e aí você tem lá o dano do DNA. Então, observe, se você tem dano no DNA e você tem mutação no P53, obviamente que os genes dependentes da P53, como a gente falou aqui, eles também não são ativados. Então, se eles não são ativados, as células não param no ciclo, elas continuam se dividindo. Então, se você também não tem reparo do DNA, você também não vai ter o que? O fenômeno da senescência. Então, você tem aí células mutantes que se dividem mais, que mutam mais ainda, acumulam mutações adicionais e você tem expansão e mutações adicionais, como eu acabei de falar, né? Gerando aqui o tumor maligno. Não sei se vocês perceberam, não sei, eu ou só para perceber que aqui a célula normal ela está sorrindo e a célula com a mutação, a célula futuramente neoplásica, aqui você tem ela tristinha. Só um momento de descontração na aula. Sobre ainda o gene P53, confirmando aí a importância desse gene no controle da carcinogênese. E olha que informação importante, mais de 70% dos cânceres humanos apresentam um defeito nesse gene. Então, é de extrema relevância o estudo da TP53. Um outro inibidor do crescimento importante é o que nós chamamos de fator de crescimento transformante, ou fator de crescimento tumoral beta, também conhecido pela sigla do TGF-beta. E aqui, durante a formação do tumor, ele vai apresentar em relação, melhor dizendo, à proliferação celular, ele vai apresentar um papel dual, quer dizer,
Na maioria das células epiteliais, endoteliais e hematopoéticas normais, o TGF-beta age como um potente inibidor da proliferação. Então, ele vai ativar aí as vias transcricionais das CDKIs, vamos lembrar que aqui são os inibidores das sinases dependentes de ciclinas, bem como a repressão dos genes promotores de crescimento, como o MYC e o CDK4. Então, para que haja formação tumoral, você deve acontecer aí uma inibição do TGF-beta para que haja aí uma proliferação celular desordenada. Mas em contramão, o TGF-beta também age na supressão do sistema imune ou ainda na promoção da angiogênese. Então, isso aí já é um mecanismo de escape para facilitar a progressão do tumor. Então, o TGF-beta aí age nessas duas vias, tanto inibindo como também facilitando a progressão do tumor. Isso depende muito dos genes que estão ali sendo ativados nesses processos. Portanto, o TGF-beta, apesar de ser um agente que é incluído aí como um dos sinais de inibidores do crescimento, ele ainda está sendo colocado em discussão exatamente por conta desse papel dual.